Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a situação na Venezuela, que ganhou agora toda uma importância adicional para nós brasileiros, visto que nós estamos abertamente caminhando no mesmo sentido, né? Olha só o que aconteceu hoje na Venezuela. Já fazem mais de 12 horas de queda de luz na Venezuela, queda de luz proposital. O regime do Maduro desligou a luz da população para o pessoal não ter internet, enquanto tenta prender o líder da oposição. Olha que coisa, o candidato que realmente ganhou a eleição, né? Era lógico que ele ia tentar fazer uma coisa dessa. Eu espero que o Edmundo Gonzalez já esteja bem protegido, ou talvez até fora do país, mas olha a situação que chega. Não se estranhe se isso acontecer aqui no Brasil nos próximos passos. Essa notícia foi sugerida por Thales Careca Fofa, quem será o Bukele brasileiro, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Nesse momento, a Venezuela está com um apagão nacional. Acabou a luz na Venezuela inteira e queda de internet no dia que o líder opositor enfrenta risco de prisão, né? O Edmundo Gonzalez teve um mandato de prisão expedido pelo STJ, lá pelo tribunal, o STF deles lá, né? O Tribunal Superior deles lá, alegando que ele teria faltado ao comparecimento na sessão que eles obrigaram a presença de todos os opositores, eu não sei o que lá, para reconhecer a vitória do Maduro. Enfim, é uma desculpa, como sempre, todo mundo sabe que o Edmundo Gonzalez ganhou a eleição, mas a situação é que na Venezuela está exatamente assim, ó. Toda a população sem luz, mas os quartéis aqui, ó, esse aqui é o quartel do exército lá, um dos quartéis, tem luz aqui, ó. Então, claramente não é um apagão por questão de falta de luz ou alguma coisa assim, né? E, de novo, eu quero chamar a atenção de vocês que esse daqui é o futuro aqui do Brasil. Por quê? O que vai acontecer aqui no Brasil, né? Ontem a gente já viu que o Alexandre de Moraes determinou o fechamento ou a proibição do Twitter, né? Eu estou gravando isso ainda no dia 30, então o Twitter ainda está funcionando para mim aqui, mas não sei por quanto tempo mais vai funcionar. Não sei nem se quando esse vídeo sair ao ar vai estar funcionando mais o Twitter, né? Mas o que aconteceu lá na Venezuela? Lá também eles proibiram o Twitter, né? O ditador Maduro lá deu a ordem, né? O tribunal deles lá, que tal como aqui no Brasil virou uma coisa só, né? A coligação PT-STF virou uma coisa só. Então lá também eles deram a ordem para o fechamento do Twitter lá, né? E eles esperavam com isso que a oposição parasse de se articular. É isso que eu falo que é o grande erro desses ditadores, é achar que eles conseguem controlar a internet. A internet já é um meio essencialmente anárquico no final das contas. Não tem muita coisa que eles possam fazer. A China, que já está nesse processo há um tempão, com um grande firewall chinês e coisa e tal, né? E proibições mil e não sei o que lá. No entanto, a China, o pessoal continua usando VPN, continua acessando os sites que quiser, não tem esse negócio de forma alguma. Eu já falei para vocês, o fato de a gente não ver tanta gente da China nos fóruns aqui do Ocidente é muito mais pela barreira da língua do que pela barreira do grande firewall chinês no final das contas, né? Eles têm os sistemas deles lá, o QQ, como é que é o nome do sistema deles? Eles têm os sistemas deles lá que equivale ao Twitter e não sei o que lá e coisa e tal. Mas no final das contas eles usam também o Twitter, usam também o YouTube, têm acesso a todos esses sistemas através de VPN, né? E VPN é um negócio meio impossível de você bloquear. O Alexandre de Moraes botou uma ordem absurda lá, não sei o que lá. Mas enfim, qual que é o meu ponto, né? O que vai acontecer aqui nos próximos meses, talvez, é justamente o Alexandre de Moraes percebendo que essa medida não resolveu nada, né? Ou seja, o pessoal lá na Venezuela continuou se organizando, teve uma manifestação enorme ontem, dia 28, ou há 2 dias atrás, dia 28, lá na Venezuela, organizada da mesma forma, mesmo com proibição do WhatsApp, proibição do Twitter, proibição disso, proibição daquilo. No final das contas é o que eu falo, né? Esse pessoal acha que o governo ainda tem essa capacidade de proteger. Não, a internet ela é essencialmente anárquica, ela é libertária, não consegue se proteger a internet. E aí, qual que foi a saída do Maduro? Desligar a luz. Então, eu estou avisando vocês, presta atenção, vai acontecer algo equivalente aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes botou um monte
monte de poréns lá, não, que tem que tirar a VPN das lojas dos aplicativos, que tem que proibir o pessoal de usar VPN, que quem usar VPN para acessar o Twitter vai estar incorrendo em problemas legais e não sei o que lá, e vai ter que pagar multa e não sei o que lá, e no final das contas ele vai ver que não vai fazer diferença nenhuma, as pessoas vão continuar tendo as informações do mesmo jeito, e no final das contas não vai mudar nada, que é o grande objetivo deles, né? Eles querem cancelar redes sociais porque eles acham que as redes sociais fazem uma espécie de mágica nas pessoas e fazem as pessoas não gostar da esquerda e gostar mais da direita e não querer ditadura e não acreditar mais no governo e coisa e tal. Não, o que faz isso são as pessoas conversando entre si. As redes sociais só facilitam esse processo, né? É um processo que, como eu já expliquei em outros vídeos, aconteceu na era da prensa. Quando Gutenberg inventou a prensa, lá em 1600 lá vai Pedrinha, também foi uma revolução na época. Vocês lembram? Naquela ocasião você tinha um monte de ditaduras absolutistas na Europa como um todo. Essas ditaduras ao longo dos anos seguintes caíram toda. Por quê? Porque essas ditaduras fiavam-se muito na questão espiritual, na questão de que não, a Bíblia, eram pouquíssimas Bíblias que existiam, você não tinha como ler a Bíblia, né? Era uma coisa caríssima, o povo em geral não tinha como ler a Bíblia. Então os padres e os governos controlavam o povo da mesma forma, com pouca informação, dizendo, olha só, se você for contra o seu rei, não pagar seus impostos, você vai ser amaldiçoado e Deus vai ser contra você e não sei o que lá, e controlava a multidão dessa forma. O que está acontecendo agora é basicamente a mesma coisa. Temos uma nova prensa, temos um novo mecanismo em que a população, de forma geral, consegue trocar informações entre si, né? Naquela época, as pessoas pegaram a Bíblia e leram a Bíblia. Falaram, oh, cara, mas não tem nada dizendo aqui que rei tem importância e que tem que ser a importância do rei e que se eu criticar o rei vai ter alguma maldição. Não tem nada escrito aqui disso, né? Ou seja, isso libertou as pessoas, foi isso que derrubou as monarquias absolutistas lá na época. O Estado, que tinha um poder muito grande, esse poder diminuiu. Não acabou completamente, continuou existindo poder estatal, mas aí teve que vir todo aquele troço lá do Thomas Hobbes, que disse que não, que o governo ele se mantém não pela questão religiosa, mas pela questão da segurança da população, que cada indivíduo dá um pouquinho da sua liberdade para o governo. Para quem não sabe, essa justificativa do Thomas Hobbes é que está no livro O Leviatã, e que é usado hoje em dia. O que justifica você ter um governo hoje em dia é essa argumentação do Thomas Hobbes, né? Lá de 1600 lá vai Pedrinha também. Justamente nessa época, teve um monte de revoluções na Europa, né? Teve o período, o interregno na Inglaterra, teve a Revolução Civil, a Revolta Civil na Inglaterra, cortaram a cabeça do rei também. O Oliver Cromwell, que ficou como protetor da Inglaterra, que não era mais o rei, era o protetor da Inglaterra. Depois acabou voltando à monarquia. Voltou com Charles II, né? Ele cortou a cabeça do Charles I, assumiu como protetor do reino, e depois o Charles II voltou e tirou ele do poder quando ele morreu. Retomou o negócio quando ele morreu, né? Mas enfim, é isso que está acontecendo. O que a gente está vivendo hoje é uma outra era em que as pessoas têm mais acesso à informação e daí percebem o bullshit do governo, percebem a quantidade de besteira que esse pessoal fala para tentar se justificar. A coisa toda vai equilibrar em outro nível, eu não tenho dúvida nenhuma. Estado, eu sou libertário, eu acho que o Estado é inútil, que ele é só uma maneira de exploração das pessoas. Mas ele vai continuar existindo por questões culturais, muita gente gosta do Estado culturalmente, mas vai continuar existindo num tamanho muito menor do que é hoje, porque com informação descentralizada e distribuída, as pessoas começam a tirar o bullshit dos políticos, né? E é isso que está acontecendo. Por que os eleitores querem candidatos outsider, candidatos de fora? Porque os eleitores estão percebendo o quanto bullshit tem no Estado, o quanto de merda que tem no Estado que não tem sustentação nenhuma. Eles querem alguém para atacar o Estado. E o Estado está percebendo isso. Essa coisa que a gente está vendo lá na Venezuela e aqui no Brasil também é resultado disso. É o Estado tentando se defender da população. Só que isso nunca dá certo. Ou pode dar certo durante um tempo, mas inevitavelmente isso vai cair mais adiante, porque não tem como o Estado controlar a população sem um bom discurso, sem um bom argumento, sem uma boa lógica, né? Então, esse desespero do Alexandre de Moraes de proibir o X no Brasil e lá do Maduro lá é muito parecido. O Maduro também agora cortou a eletricidade. Vai ser isso que vai acontecer no Brasil aqui, ó. Segundo o cara, já são quase 12 horas e boa parte da Venezuela segue sem eletricidade. Só o quartel dos chavistas tem energia, de resto tem gente morrendo por falta de energia elétrica no hospital, o país é paralisado por conta da falta de democracia. É o que está acontecendo. E eu não descarto que aconteça aqui no Brasil também. Vai acontecer a mesma coisa. É o que eu falo para vocês, ditadura, ela não retrocede, ela vai sempre
sempre escalonando, até explodir numa explosão de purpurina e bosta, né? E vai acontecer em algum momento isso, não sei em que momento, pode ser que aconteça rápido, pode ser que demore um tempão para acontecer. Mas o fato é que não esperem que o Alexandre de Moraes vá retroceder nesse negócio. Ele teve chance, ele teve oportunidade. O problema é que poder, cara, é uma coisa muito difícil de você abrir mão, né? O Alexandre de Moraes não vai abrir mão disso e está fazendo a aposta cada vez mais arriscada. Enfim, boa sorte para vocês, se cuidem. Ah, sim, lembrando aqui na Venezuela, olha só, o Lula falando aqui, ó, para dizer que é realmente tudo combinado, né? A gente avisou, eleger o Lula é levar o Brasil para uma Venezuela. É o caminho que a gente está seguindo, a gente está igualzinho a Venezuela. X proibido, ordens autoritárias, um monte de proibição, economia indo para o buraco. Aqui, ó, o Lula falou aqui que não aceita a vitória do Maduro e nem da oposição. Mas com que base que você não aceita da oposição, Lula? Mostraram todas as atas lá com assinatura de mesários e coisa e tal. O Lula não aceita da oposição porque o Lula ama o Maduro. O Lula quer que o Maduro ganhe porque ele é do mesmo movimento, é a mesma democracia, entre aspas, ditatorial do Foro de São Paulo, né? E que o Alexandre de Moraes está suportando agora, tá todo mundo junto nesse negócio aí, nessa grande ditadura brasileira. Eu acho muito engraçado a Rede Globo, né? Repetindo o erro de 64, de novo, ficando do lado da ditadura. É impressionante isso, como é que os caras conseguem errar todas as vezes em que acontece essa coisa de ditadura no Brasil. É impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.